Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Nós hoje vamos falar sobre delegar, sobre passar algumas tarefas para outras pessoas, deixar de fazer algumas coisas e tudo o que isso implica. E vamos tentar ter esta conversa de forma a que sirva para quem tem um negócio, para quem está a começar a trabalhar por conta própria e faz tudo, e também para aquelas pessoas que nos estão a ouvir e estão a pensar: tá bem, mas eu trabalho para outra pessoa, gosto do que faço, o que é que eu tenho a ver com isto? E nós estávamos a falar e toda a gente acaba por ter de delegar alguma coisa, não é? Exatamente. Não é ter, é assim, se nós queremos viver em sociedade e queremos ter uma vida de qualidade, convém sabermos delegar. E eu digo isto, mas eu sou uma control freak, como já disse num dos episódios, e portanto o delegar foi uma coisa que me custou numa fase muito inicial e quando começamos a falar sobre este tema, uma das coisas que remetemos logo ao delegar muitas vezes é a questão só do trabalho. E não, o sítio onde tudo começa é em nós e na nossa parte pessoal. E então na nossa parte pessoal há muita coisa que nós podemos aprender a delegar em casa, como as rotinas de lavar a roupa, as limpezas, as arrumações, tudo isso, e se nós vivemos com outra pessoa ou com outras pessoas, coabitamos com outras pessoas, entrar neste processo de aprender a delegar determinadas coisas tão simples como estas, das arrumações, também nos vai facilitar e nos vai ajudar noutras áreas da nossa vida. Eu lembro-me que quando comecei a morar quando eu e o Helder fomos morar juntos, isto foi uma coisa que foi, ao princípio, foi desafiante, porque assim, é muito fácil, e agora se calhar aqui para as mulheres, mas não tem que ser necessariamente, muito fácil nós andarmos pela casa a bufar, tipo, ninguém me ajuda, ninguém faz nada, Isso é do uh, Diogo. a escrava, é muito fácil nós fazermos isso, mas na verdade, e acontece quando a outra pessoa que vive connosco, ou outras pessoas que vivem connosco, nos vêm auxiliar e vêm fazer aquilo que nós fazemos, é muito fácil dizer: mas isso não é assim que se faz, é assim. E logo aí a pessoa que habita connosco, que está a fazer uma tarefa que é da casa, vai perder a vontade, não é? De continuar. Sim, claro. Porque, Se vai fazer e só houve reclamações. exatamente. E uma das coisas que eu aprendi quando eu e o Albert começamos a viver juntos era, eu passava para ele algumas coisas e nunca ficava como se fosse eu a fazer aquilo. Por exemplo, a estender a roupa. Ele estende de uma forma completamente diferente da que eu estendo, mas eu nem lhe toco. Eu olho e digo, ok, hoje é muito simples eu fazer isso, mas no início foi um processo para. E houve uma altura em que eu ia estender com ele, quando estendíamos os dois juntos, e eu dizia-lhe: olha, é melhor se nós estendermos, explicava-lhe o porquê de eu fazer daquela forma. Por exemplo, eu sei que o Helder gosta de uma razão válida para porque aqui isso é assim, não é desta forma. Então eu explicava-lhe o motivo de eu estender a roupa daquela forma, que era para ele compreender. E ainda hoje ele não a faz. Não foi suficiente. Não foi, isto, final da história, esqueçam. Mas, mas o Houve- mais importante está feito e faz parte daquilo que é a nossa aqui em casa e cada um faz à sua forma e está tudo bem. houve uma frase que nos disseram há pouco, acho que nos disseram às duas, num contexto de termos uma empresa, que o facto de ser feito de uma maneira diferente da maneira do que nós faríamos, não significa que seja uma maneira pior. Isso foi uma coisa que instintivamente, e aqui eu me confesso, eu sou muito preguiçosa. E para mim, sempre foi muito fácil, e acho que a minha mãe também tem esta visão, que é,
Eu desde pequena que sempre fazia o meu pequeno almoço, que lavava as minhas coisas, e a minha mãe dizia-me, ok, eu não vou fazer, tu desenrasca-te. Ou seja, a coisa tinha que aparecer feita. E portanto, eu tenho, sempre foi muito fácil ter essa mentalidade de, ok, eu faria assim? Não. Fui eu que fiz, fui eu que gastei tempo? Não. Então está ótimo. Então já ganhei. E ultrapassei, porque sim, por exemplo, ainda hoje é Então, raro. para lá, tu me disseste que eras preguiçosa, tu não és preguiçosa, tu podes ter momentos em que queres preguiçar, mas não és preguiçosa, porque alguém que faz as suas coisas. Não, eu faço as coisas. Eu já disse que sou aqui que sou muito desarrumada. É, mas quando tenho que fazer e quando eu preciso, para mim as coisas acabam por ser feitas. E eu prefiro que seja outra pessoa a fazer. Entre eu fazer e outra pessoa fazer, na maior parte das tarefas, eu prefiro que seja outra pessoa a fazer para eu me dedicar a coisas que eu mais gosto. Mas agora aí entramos no Diz. outro ponto, que é as coisas que tu mais gostas e que essas coisas também, algumas delas têm que ser delegadas. Aí é que a coisa começou a ficar cabeluda. Aí que foi quando começar a ter de delegar coisas que eu gosto, foi aí que começou a ficar mais chato. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Da divisão de tarefas cá em casa, quando nós viemos viver juntos, dividimos as tarefas. Eu odeio, abomino aspirar e, portanto, essa é a tarefa do Diogo. E eu tratava da alimentação e lavava a casa de banho. O que acontece? Dá um ano e meio para cá, o Diogo tem muito mais tempo e eu tenho muito menos. Então, teve de ser que o Diogo começou a lavar também a casa de banho e começou a fazer online as compras. E eu confesso, essa parte, a casa de banho foi facilmente delegada, sou honesta. A parte de comprar os alimentos era algo que eu gostava, era algo que despoltava a minha criatividade, e a partir do momento em que começou a ter de ser feito online, eu comecei a detestar o momento, ele já não me trazia prazer, já não me trazia uma emoção boa. E então tive que abdicar em prol de. Eu não tinha mesmo a opção de ir às compras, primeiro foi por causa da quarentena, mas depois acabou por ser porque não tenho esse tempo para deixar, para pegar o carro, para ir. E aí custou mais. E é claro, agora faço paralelismo com começar a delegar coisas dentro do meu negócio que eu fazia e que eu achava que até fazia bem e rápido. E a última coisa, eu até fiz recentemente um post de amor e de apreciação à minha editora de vídeo, que efetivamente era eu que editava os meus vídeos, ainda sou eu que edito os episódios do podcast porque é mesmo muito rápido, mas eu editava os vídeos todos. E a partir do momento em que eu contratei a Ana, a maneira de eu começar a fazer os vídeos foi totalmente diferente, começou a mudar muito e para muito melhor. Era como eu faria? Não. Certo. E ainda bem. Certo. Ou seja, eu ensinei-lhe 2 ou 3 coisas que para mim eram, e se calhar é isso, quando nós delegamos, há uma parte em que temos de dedicar o tempo a explicar o que é importante para nós. Por exemplo, para mim nos vídeos, uma coisa importante a tirar era um som quando eu faço assim uma inspiração mais profunda. Eu não gosto de nos vídeos do YouTube que isso apareça. Então eu tive os primeiros 2 vídeos, eu fui alertando a Ana e dizendo, olha, tira aqui, tira ali. E pronto. Depois ela aprendeu e eu já nunca mais digo isso. E eu nunca mais tive que pensar que eu faço este tipo de respiração antes de começar a falar. Porque deixei de me aperceber e deixou de estar à minha frente. E contigo, como é que foi, Ana Rita? É assim, Como é que é? como é que é? A parte do delegar, no geral, quer eu gosto, quer não gosto daquilo que eu faço,
é um momento de, eu não vou dizer stress, mas é um momento de, ok, eu tenho que tomar mesmo a decisão, tem que ser a decisão, não, eu não quero mesmo, isto tem de ser para outra pessoa. E a partir do momento que eu tomo a decisão, torna-se mais simples. Claro que hoje tenho plena consciência que quando eu delego algo, há um momento de coordenação, e esse momento de coordenação é muito importante, lá está, para equilibrar as expectativas, tanto do meu lado como das outras pessoas, não é? E, por exemplo, aqui em casa, na questão das tarefas de casa, é muito idêntico, era a forma como nós dividimos é o que é que eu gosto, o que é que o Helder gosta. Uhum. E então dividimos, basicamente ele é aspirar, limpar o pó, e eu sou as casas de banho, a cozinha, pronto, essa parte está mais para mim, e as compras é assim, meio, 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 mas mais para ele. Claro que ele que é uma pessoa que gosta de automatizar tudo, o que é que fez? Foi arranjar um robô aspirador, que era para a parte dele ser mais rápida. E acaba por correr, ou seja, eu não ando atrás a ver, ai, limpaste o pó aqui, ai, aspiraste aqui, ai, não sei, não faço isso. E talvez também isto me tenha ajudado um bocadinho na questão de quando eu delego no trabalho. Quando a primeira pessoa que eu contratei para delegar foi uma assistente virtual, em que foi excelente. Eu dizia-lhe, era basicamente pegar naquilo que eu tinha escrito, colocar nas redes sociais, colocar a imagem, eu escolhia tudo e a pessoa, a assistente colocava. E correu muito bem porque ela percebeu como é que, por exemplo, os emojis, que é uma coisa que eu gosto de usar, ela percebeu que eu gostava de usar e começou a incluir isso também nos textos que eu não tinha, só tinha a publicação escrita. E porquê? Porque eu percebi que este tempo, para quem nos está a ouvir, as redes sociais e aquilo que é escrito e os criativos, aquilo leva tempo. Aquelas E imagens aquelas, direitinhas, aquilo leva muito tempo. simples. Quanto mais simples, pior, mais tempo a pessoa Mais tempo gastou. leva, mais tempo leva. É mesmo verdade. Quanto mais simples, mais tempo leva. E era mesmo para agendar. Parece uma coisa tão simples, mas agendar as publicações para nós ficarmos descansados a saber que ela sai. Porque parece que não, mas agendar uma publicação diária que sejam 5 minutos, são mais 5 minutos para além de todo o tempo que nós já levamos. E depois não é só os 5 minutos de agendar, é os 5 minutos de formatar, é os 5 minutos de meter o emoji, é os 5 minutos, não é? E, De e, rever. e mais, para mim ainda começa antes. Ou seja, eu neste momento tenho duas pessoas, tenho mais pessoas aos bocadinhos, mas houve duas pessoas que eu contratei porque eu sabia que eram coisas muito importantes, que era o YouTube e as redes sociais, e que ah, hum, eu estava cansada de ter de me motivar para fazer coisas que eu sabia que eram importantes. E isto é uma coisa que pode fazer aqui uma mudança mental em relação também à motivação e à produtividade. As minhas contratações foram, sim, para eu ficar livre e para eu ganhar tempo, mas também para eu ganhar consistência. Porque o facto de eu pagar a duas pessoas para me tratarem de duas coisas distintas, na minha cabeça o que eu fiz foi, ok, há 2 momentos, pelo menos, em que eu sou puxada por uma delas, em que basicamente elas me sentam e dizem, vá, isto vai ter que acontecer. Eu sei que não te apetece, mas então vamos lá dizer, vamos lá especificar o que é que vai sair. E dessa maneira, não foi só o tempo de abrir o programa, fazer o corte e exportar que eu recuperei. Foi o tempo todo em que eu me martirizava que tinha que fazer alguma coisa e que tinha que arranjar energia para inventar e desculpas e investigar coisa. Foi esse tempo todo também que eu ganhei. Uhum. E que normalmente não é muito contabilizado, mas para mim foi das coisas melhores, melhores. Uhum. Hoje em dia, os vídeos do meu canal de YouTube estão a melhorar muito
e eles estão a sair de forma consistente. Uhum. O que é que mudou? Eu contratei a Ana. E a Ana Uhum. e para eu pagar, eu combinei à Ana que lhe pagava X por mês, portanto, se eu lhe vou pagar, eu tenho que lhe entregar alguma coisa para ela fazer. Certo, certo. Então, tem funcionado É também interessante, assim. essa visão também é interessante. Eu também eu adoro editar vídeos, mas entretanto tenho a Inês que me edita os vídeos já há algum tempo. Sabes que eu agora descobri que afinal já não gosto assim tanto de editar vídeos. Não, eu gosto mesmo de editar vídeos. A questão é que eu gosto tanto que eu sou capaz de estar um dia todo a editar um vídeo. Eu não estou a gozar, porque eu arranjo sempre uma forma de o tornar ainda melhor. E talvez por isso, ou seja, eu arranjo sempre uma forma, e agora podia fazer isto. E lembro-me, por exemplo, às vezes de B-rolls e coisas do género para incluir, e sou capaz de andar um dia todo só à volta daquilo, que não pode ser, que não Eu pode não ser. tenho pachorra. Então, eu sou basicamente, o que eu faço é, eu penso no vídeo, gravo o vídeo, ele é editado, há sempre uma revisão da minha parte e depois ele é publicado. Ou seja, mas para mim a questão das contratações é mais porque eu quero mesmo delegar esta parte. Eu não sinto tanto a pressão de eu estou a pagar e então tenho que fazer. Ou seja, é mais o contrário. Eu quero fazer, mas quero fazer aquela parte porque aquela já não está, é algo que pode ser delegado. Por exemplo, mesmo na questão dos vídeos. Normalmente eles saem um vídeo uma vez por semana e quando não sai é mesmo intencional. Quando não Sim, sai sim, um sim. vídeo numa semana é mesmo intencional. Ou é porque eu estou em lançamento, ou porque estou de férias e não vou estar a gravar um vídeo em férias e também não gravei antes propositadamente. Portanto, quando não sai alguma coisa é mesmo propositado, é mesmo, há uma intenção por trás daquilo. Mas sem dúvida que o delegar para mim é algo que me ajuda cada vez mais a focar naquilo que eu gosto, ou seja, para mim eu passava o tempo todo era ou a dar sessões, ou a fazer lives, ou aqui a gravar o podcast, ou a gravar vídeos e do resto, toda a outra estratégia as pessoas pensavam, não é bem assim, malta, não é bem assim a maior parte das coisas, efetivamente sou eu que penso, mas o delegar acaba. Às vezes nós andamos à procura de sermos produtivos e esquecemos que uma parte da produtividade é saber delegar, saber dizer que não, e isto é tão importante para a produtividade como outra coisa qualquer, como organizar o dia, como gerir melhor o dia, como encontrar ferramentas e sistemas de organização, é tão ou mais importante. E é isto que muitas vezes as pessoas se esquecem na questão da produtividade, é que estão mais focadas em incluir mais coisas, quando na verdade têm que tirar coisas, delegar coisas, dizer que não, para conseguirem efetivamente ir de encontro aos objetivos que têm, à pessoa que desejam ser, à vida que desejam construir. Uhum. E não notas que às vezes qual é a tua perspectiva de, por exemplo, eu tenho tido, já tive experiências menos boas, mas dando o exemplo da minha editora de vídeo, a Ana, ela dá-me ideias e o facto dela não fazer como eu faria, para mim foi um avanço enorme, porque ela faz melhor. E, Certo. por exemplo, tenho o Diogo a tratar da parte financeira. Ele também não organiza como eu organizava, organiza muito Uhum. melhor. E às vezes, lá está, nós falamos em ser produtivo, sim, eu te simplifiquei e as coisas melhoraram por causa disso. Porque se eu não estiver lá, é claro que tenho que ver as coisas, eu revejo, dou as minhas sugestões, faço as minhas perguntas, mas quando nós arranjamos pessoas que gostam daquilo que fazem e que têm um genuíno interesse, elas, por elas, vão sugerir coisas, vão se informar mais e vão fazer crescer o bolo. Ou seja, Uhum. foi durante bastante tempo, foi uma coisa que me custou a perceber.
foi que eu não vou passar esta tarefa, por exemplo, agendar um e-mail. Não custa nada. E custou-me a perceber que, ok, se calhar se eu se esta tarefa for feita por outra pessoa, não é só a tarefa, ela pode até ser feita de maneira melhor. Aquela pessoa gostando das plataformas de e-mails, estou aqui a dar um exemplo, pode ir investigar como é que se melhora a entrega, a abertura, pode-me fazer sugestões que me vão melhorar a parte toda do e-mail e não Uhum. só aquele agendamento. E mesmo em relação a quem nos está a ouvir e trabalha por conta de outrem e não tem, por assim dizer, uma equipa a seu cargo, nós trabalhamos com. Eu lembro-me quando trabalhava num escritório, havia outras pessoas cujas funções de vez em quando se cruzavam com a minha. E de vez em quando perder o tempo, e aqui eu estou a pôr as aspas, é um investir o tempo a explicar o motivo de que nós fazemos daquela maneira, por exemplo, como tu explicaste ao Helder, porque é que punhas as molas daquela forma, Exatamente. pode ser que tenha um impacto naquela pessoa que vá melhorar as tarefas todas dela. E não sei, a mim custa mais a perceber quando é que eu tenho de delegar. Uhum. Sim, isso tem a ver com o perfil também, não é? Se nós contratamos alguém que seja mais proativo, é alguém que vai olhar para aquilo e vai, olha, eu fiz esta mudança, não sei o que é que tu achas. E há muitas coisas, por exemplo, há coisas que eu revejo, há coisas que eu não revejo. Estavas a falar do e-mail, por exemplo, na questão do e-mail, nós temos, quem me trata da questão de enviar os e-mails, eu tenho aquilo centralizado, temos aquilo tudo centralizado, sabemos em que dia que tem que enviar, qual é que é o e-mail, está tudo escrito. Eu nem, aquilo nem é uma coisa que eu vou ver se foi feito ou se não foi feito, ou seja, na minha cabeça aquilo já está feito, ou seja, e isso para mim é um descanso, porque alguém que tem este nível de, às vezes, muitas vezes, estar a controlar tudo, perde tempo a ver se a pessoa fez. Ou seja, para mim é uma coisa que quando é delegado, quando está delegado, eu confio que vai ficar feito. Agora, se há sugestões quando há alguma coisa que, olha, se calhar podemos fazer desta forma, ou podemos fazer daquela forma, até a pessoa perceber como é que eu gosto que as coisas saiam. Mas lá está, às vezes as coisas saem muito melhor do que aquilo que tinha imaginado. Outras vezes não é a expectativa que tínhamos e está tudo bem. Há um momento em que é importante perceber, e quando nós estamos numa fase inicial, ah, uma fase inicial é uma fase de adaptação, portanto, a fase inicial a pessoa vai procurar adaptar-se a, a uma nova pessoa, à forma de estar dela. E depois vai haver o melhorar ao longo do tempo. Agora, alguém que está a delegar, neste caso, e se calhar na questão, quando nós trabalhamos por conta de outrem, e por isso é que eu acho que todos nós temos a capacidade de ser empreendedores e não precisamos de ter um negócio para sermos empreendedores. E porquê? Porque eu posso olhar para a minha função e como é que eu posso melhorar no meu local de trabalho, como é que eu posso tornar isto melhor, porque se eu melhorar a minha função, significa que o local onde eu trabalho vai beneficiar, e se ele vai beneficiar, todos vão beneficiar em algum momento. E isso pode-se refletir não só quando a surgir uma nova oportunidade, um aumento salarial, e as pessoas não pensam nisso, é tipo, este é o meu trabalho, eu só vou fazer isto. E isso é uma mentalidade não só de escassez e que também não nos faz evoluir. Nós sermos empreendedores no nosso local de trabalho é o primeiro passo para se tu um dia sonhares ser empreendedor, ou até nem sonhar ser empreendedor. E eu digo isto porque todos os locais onde eu trabalhei, e hoje eu tenho a noção disso, em todos os locais eu procurei inovar, eu procurei fazer alguma coisa diferente, acrescentar valor, sem ninguém a dizer-me tens de fazer assim ou tens de fazer de outra forma. E isso é algo que é importante. Eu vejo muitas pessoas que querem ser empreendedoras,
mas culpam o local de trabalho onde estão, a função onde estão, por não conseguirem evoluir. Então, às vezes a questão é, como é que eu posso acrescentar valor à minha função? E muitas pessoas, como estão cansadas de estar naquela função, naquele trabalho, fazem repetidamente as mesmas coisas e não se questionam como é que podíamos evoluir aqui, o que é que podíamos fazer diferente. E depois vem logo, mas as pessoas com quem eu trabalho, elas são muito fechadas, nunca vão aceitar mudar. Repara, tu sendo empreendedora e trabalhando por conta própria, vais ouvir muitos nãos, mas muitos nãos. Portanto, ouvir um não no teu local de trabalho porque apresentaste uma proposta nova é só um não mínimo, porque ao menos vais poder insistir e melhorar até que te digam um sim. E o mesmo se passa no empreendedorismo, não é? E eu acho que a resposta é sempre a mesma. Começa tu por ti, porque a maior parte das coisas não é por palavras que nós vamos explicar a cultura de uma empresa, como é que eu quero falar, o meu tom de brincadeira, não é por palavras, é fazendo. Se tu no teu local de trabalho tens a ideia para uma mudança, começa tu por fazer. Exatamente. Se as mudanças aparecerem e se houver resultados, é muito mais simples convencer as pessoas à nossa volta. Sem dúvida, eu ainda me lembro Começa por ti. numa das funções que eu tive, havia uma coisa que não resultava e eu peguei, era só uma folha, malta, uma folha com um nome, com uma data e resolveu ali uma questão que era um problema. Se eu tivesse, quando tive aquela ideia, em vez de, se calhar vou falar, vão dizer que não, eu nem pensei nisso. Fiz a folha, meti a folha ao lado, estava feito. Recebi um olhar de tipo, o que é isto a primeira vez que viram aquela folha, mas depois é quase como se aquilo já fosse natural. Não sei se ainda hoje usam a folha ou não, mas ela, enquanto eu estive lá, aquela folha era a salvação de muitas pessoas. E era só uma folha num Word com umas palavrinhas escritas e mais nada. Às vezes são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Que fazem toda a diferença. Eu lembro-me de, quando estava a trabalhar na empresa, no meu antigo trabalho, eu lembro-me que eu tinha várias ideias. Eu não era tão motivada quanto tu, eu queria... Eu já disse aqui, abertamente, eu já me envergonhei aqui que eu não sou boa funcionária, porque eu sabia o que é que eu queria fazer, eu queria era sair. Então andava um bocadinho... Bem, enfim, não é para me, não é para me envergonhar este episódio, não é este, esse já foi. Esse já foi. Esse já foi. Então o que é que eu fiz? Havia uma das pessoas mais fechada às minhas ideias, mais fechada. Então o que é que eu fazia? Eu usava a pessoa mais aberta às minhas ideias para testar e para depois dizer, estão a ver, com ele resultou, também mais alguém quer testar, mais alguém quer ir para a fila. E ia convencendo assim, aos poucos. Exatamente. E, portanto, isso também é uma forma de nós começarmos a delegar, porque colocarmos, parece que não, mas darmos ideias diferentes, acabamos por... Isto é uma mentalidade também abundante. A mentalidade de eu tenho que fazer tudo é uma mentalidade de escassez. Não só na questão de tempo e também na questão no local de trabalho. Porque se eu não fizer assim, mais ninguém faz. Mas se calhar outras pessoas vão fazer. E as tuas ideias podem, sei lá, podem ajudar a empresa a prosperar e o facto dela prosperar, tu vais ficar numa posição favorável porque ajudaste nesse sentido e até pode criar novos postos de trabalho. Imagina como as tuas ideias podem ajudar mais pessoas e podem, lá está, expandir ainda mais o local onde tu estás. E quando nós entramos nesta questão de porque não dá, porque foi sempre feito assim e blá blá blá, então Ódio estás a colocar energia, estás a colocar foco. Eu sei que falar, nós estamos aqui a falar, é mais simples. Eu também já trabalhei e reparem, eu trabalhei na função pública e eu sei se há um sítio que é fechado, seja que as coisas acontecem daquela forma e para tomar uma decisão tenho que percorrer não sei quantos mil departamentos, eu sei e portanto se eu conseguir,
toda a gente consegue fazer pequenas mudanças. Não estou a dizer para mudar tudo, estou a dizer pequenas mudanças. E lá está, como cada um de nós vai fazendo o seu processo. E se aquele sítio já não está alinhado contigo, então aí já é uma outra coisa, já é uma outra questão que não vamos falar aqui neste. Já é outro delegar. Já é um outro delegar. Mas repara, qualquer sítio onde tu vás, os teus padrões vão-te seguir. Portanto, Exato. não é por mudar de sítio que a situação vai mudar. Portanto, há alguém que tem que mudar e esse alguém és tu. E sou eu. E é a Sara. Exato. Somos nós levamos-nos por onde quer que vamos. E agora eu estava aqui a pensar, nós começamos este podcast também a partilhar algumas coisas que nós em casa acabamos por delegar. Mas será que é bem essa a palavra? Delegar? Não é delegar. Não é. Em casa não é delegar. Em casa é simplesmente vivemos na mesma casa, portanto todos têm as suas funções dentro da casa e convém saber quais é que são as suas funções. Aliás, eu posso dizer que todos contribuam também, todos contribuam. Por exemplo, mas há uma coisa que eu também acho que é importante e isto é uma coisa que eu e o Helder fazemos e que eu acho que é interessante. Por exemplo, quando o Helder cozinha, eu digo-lhe, olha, obrigada por teres feito o jantar, e é muitas vezes frequente ele dizer-me, não tens nada que dizer obrigada, tipo, temos que jantar, alguém vai ter que cozinhar, tu não podias, portanto, e ele faz o mesmo comigo, olha, obrigada por teres feito isto, ou obrigada por teres limpo a cozinha, ou obrigada por, lá está, às vezes alguma coisa que está assim mais, ainda ontem a cozinha estava um bocadinho um caos, e eu então, e lembrei-me do nosso episódio, estava um bocadinho um caos, ou seja, a louça não tinha sido lavada, então quando chegou a hora do jantar, tinha assim um bocadinho de louça. Então o que a Ana Rita faz antes de jantar? Limpa a cozinha e depois é que vai esperar o jantar. Não consigo, malta, não consigo. É mais forte que ela, tipo, a sorrir, juro que eu olhei para a cozinha e eu assim, epá, isto está a louça por lavar, tinha umas migalhasitas do lanche, e eu vou ter que limpar a cozinha primeiro, não conseguia, mais forte do que eu, então imagina, cozinha limpa, ok, agora vamos cozinhar. Clean slate, agora sim, agora pode entrar a banda. E porquê? Porque enquanto cozinho vou limpando, a cozinha esteve sempre limpa. No final do jantar o Helder viu a cozinha e disse, pá, obrigada por teres limpo a cozinha, realmente faz uma enorme diferença. Era uma coisa simples, eram umas migalhasitas e não sei o quê. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Que às vezes expressar gratidão não é porque a outra pessoa tem a obrigação de fazer aquilo, mas mesmo quando alguém em tua casa faz, se calhar, estender a roupa, e não é da forma que tu estendes a roupa, agradece, olha, obrigada por ter estendido a roupa. Porquê? Porque aquela pessoa esteve a dar o melhor dela e o melhor dela não é o teu melhor, portanto é diferente, mas é menos aquela coisa que tu vais ter que pensar e também estás a dizer, também estás a enviar a mensagem àquela pessoa, olha, eu confio em ti para fazeres isto, ou seja, não é o controle freak de... Não, e agora a mensagem aos control freaks, que é, depois não vais meter o bedelho e pôr da tua maneira. Aguenta. Aguenta. Isso é verdade, malta. Acho que não há coisa pior que depois a pessoa ir fazer a seguir. É tipo, é horrível. Ponham-se nesse local. Vocês deram o vosso tempo, a vossa energia. Eu dei o meu tempo, dei a minha energia, dei tudo, depois vai atrás. Sim, obrigado, está mal feito. Não, ou então tipo, obrigado, e depois vais lá fazer e estás a investir o tempo a duplicar, porque a outra pessoa já tinha feito. Lá está, por exemplo, na questão da roupa, o Helder estende muito melhor do que estendia, mas ainda não estende como eu faço. E porquê? Eu vou explicar. Tem que ser a melhor. Mas deixa-me explicar. É porque eu estico a roupa toda ao máximo, que é para depois não passar. Lá está. E ele não estica ao máximo. Mas, como eu quero lá saber... Mas depois ele passa. Ele depois...
Não, nós não passamos a roupa. Eu quero lá, um dos Então nossos qual quer é a lá saber, diferença? um dos quer lá saber é outro. Não, a não ser que esteja muito, aliás, se estiver muito enzelhado, sim, ele não pede, olha, ele vai, passa a roupa, passa se ele precisa, a não ser que ele esteja atrasado ou assim, ele diz, olha, passa-me lá esta camisa ou assim. Então, mas espera aí, Ana Rita. E isto é para toda a gente que está aí, que nos está a ouvir e que está a pensar, mas não faz da maneira certa, porque eu sei que é, eu sei que vocês existem, eu sei que vocês também, Exatamente. vocês estão, eu sei que vocês estão aí, eu sei. Se eu for pegar numa peça estendida por ti e se eu for pegar numa peça estendida pelo Helder, passado 5 dias, tu Notas a consegues perceber a passado diferença? 5 dias, és capaz de conseguir, a não ser que quando, eu vou explicar quando, porque ele, Quem está a ouvir o podcast, eu acabei de me mandar um olhar tipo, vou estás a explicar, usar. eu vou explicar, porque ele junta a roupinha toda, então nota-se depois ali aquele fiinho, assim todo juntinho, em que, mas se for a estender, depois de for a estender não, a apanhar, se esticar bem, a dobrar, aquilo desaparece, tá? Portanto, mas espera lá, acabei de dizer que isso não me afeta, ele não Mas sentiste a necessidade de eu senti a explicar necessidade de explicar porque é que... porque é que ele ainda Olha, mas não. por exemplo, aprendi uma coisa com ele, a estender as meias, ele estende de uma forma muito mais eficiente que eu Olha, estendia. eu. Há efetivamente uma coisa que, quando o Diogo faz, me irrita um bocadinho, que é eu estendo, eu penduro as cuecas, mas as meias, eu penduro-as de uma certa forma para poupar tempo. Certo. Eu tenho não sei como, uns estendais de polvos do Sim, IKEA sim, sim, que têm sim. 2 molinhas em cada tentáculo. Ou seja, eu ponho uma meia numa e na de trás está o par. Que é Certo. para, quando eu apanhar, eu junto as 2 meias, Ok, rodo e elas ficam logo juntas. O Diogo o que ok. é que faz? Apanha tudo ao monte, tudo solto e depois leva para cima da Ah, cama. não, eu vou, Eu vou ter outra vez o trabalho. isso é um trabalho a dobro. Então, como é que o Weller estende, e eu não estendia assim, eu também estendia aquilo tudo assim, né, meio coisa. Ele estende o par, já juntinho, mas estende dois, ou seja, numa mola cabem as duas, é super eficiente, poupa espaço e poupa molas. Quando há muitas também faço isso. Pronto, Precisamente, e depois já fica juntinho. e já fica juntinho e depois nós apanhar a roupa, dobramos logo aquilo e metemos logo no sítio, portanto, O super Diogo eficiente. já percebeu a ideia, mas ainda não percebeu como é Ainda- que as com- deixa juntas. as implementa, ainda não percebeu a fase de implementação, tem que passar à fase da implementação. Mas É, isto para dizer o tem que quê? apanhar mais vezes a Claro, roupa. claro que há coisas que eu aprendo com ele, há coisas, aqui na questão de casa, há coisas que ele aprende comigo, mas nunca, depois de ele fazer algo, eu vou atrás dele e faço diferente. Portanto, é o tempo que eu não invisto. Às vezes sou capaz, admito, sou capaz de dizer, podia esticar um bocadinho mais. Ao fim de quase 9 anos, podia já ter entrado, não é? Ainda não. Eu acho que ele não estica de propósito. Ao fim de 9 Não, não, anos não. ele não estica porque Eu não vou-te lhe apetece. explicar, porque ele percebe a minha razão, mas é porque ele depois tem uma razão que é mais, que para ele é mais válida, que Que é, é, nós não temos muito espaço para estender, então se ela ficar mais juntinha, cabe dá para mais secar mais. roupa. Portanto, a minha. E depois, na ideia dele, diz: tu não sabes estender a roupa porque tu ocupas muito espaço. Então, nós temos aqui, eu acho que é um problema de espaço. Quando vocês tiverem mais espaço aí, se calhar resolve-se. Mas, e até só aqui para rematarmos, até para as crianças é muito importante, porque sério, pessoal, se ficar mal feito, se ficar mal arrumado, se ficar com um bocadinho de pó, deixem, desde que a criança tenha feito, tenha começado a perceber como é que se faz, e até que tenha feito mal, mas que tenha feito, são esses pequenos grãozinhos que vão ensinando a crescer e vamos ganhando confiança, e percebendo o que é também a vida real, que é as coisas não. Nós não moramos num hotel,
Pelo menos a maior Exatamente. parte de nós não mora num hotel em que E as que as coisas tarefas- aparecem feitas. As tarefas, a questão não é ajudar, são tarefas que precisam de ser feitas, coabitam duas pessoas ou mais, portanto, todas têm que ter a sua responsabilidade. E agora, a questão do obrigada por teres feito isto ou aquilo, é só uma questão de, nós gostamos de ser reconhecidos, é só uma questão de obrigada por... Eu Não acho que a pelo ter- palavra é mesmo. Eu não sou muito de usar a palavra grata, mas Sim. é mesmo expressar gratidão, porque não foi obrigado, ninguém foi Ninguém foi obrigado obrigado a aqui. nada, é aquele momento genuíno de, epá, fogo, obrigada por teres feito isto, é reconhecimento. Às vezes nós vivemos nos dias tão automáticos que às vezes nos esquecemos destas pequenas coisas que fazem tanta diferença no nosso dia, e fazem tanta diferença na nossa vida. Mas deixar bem claro que em casa, se tu és aquela pessoa que anda a bufar pela casa o dia todo e ninguém faz nada, começa a questionar qual é que pode ser o motivo disso acontecer. Às vezes tu nem esperas que as coisas fiquem, às vezes há as pessoas que precisam que as coisas fiquem muito mal para tomarem uma ação. Às vezes é só isso. Quando eu digo muito mal, eu lembro-me que quando comecei a viver com o Helder era, ou seja, ele não via as coisas fora de sítio, ele não via, para ele estava tudo bem. E ele não fazia, e aquilo é mesmo uma característica de Eu estou a personalidade. dizer porque eu sou assim. E é uma característica. Se na altura eu achava que ele estava a fazer de propósito, eu fui percebendo que não. E como ele foca a energia naquilo que realmente é importante, pá, uma coisa fora do sítio não é importante. E quando eu lhe dizia isto está fora do sítio, ele, pois está. Como se tivesse dado a novidade do ano, estás a ver? Mas é isso, às vezes nós temos que compreender que as pessoas não são iguais a nós, não pensam como nós, e em vez de estarmos a julgar, a criticar e a bufar e no estado, vamos tentar compreender a outra pessoa. Eu diria que a chave será sempre a comunicação e termos uma comunicação assertiva, e essa comunicação começa primeiro connosco, em termos clareza porque é que estamos a bufar. Porque às vezes nem é as coisas fora do sítio, é outra coisa qualquer. É E, isso, é. e nós Começamos começamos a transportar para a transportar, não meia é? fora do sítio. E começamos este episódio com o delegar e já falamos aqui de muita coisa, não é, Sara? É sim. E foi este o episódio de hoje das Barbies. E nós estamos de volta para a semana, não é, Ana Rita? Exatamente. Então, se ainda não fizeste um gosto, faz um gosto, deixa o teu comentário, deixa-me saber, tu és mais control freak, tipo mim, ou és mais vamos deixar andar? Já não sou tanto, já não sou tanto, eu sou mesmo em grande recuperação, Nota, só não vão estender roupa à casa dela, tá bem? Não, podem vir, eu deixo, e se quiserem depois podem ficar para passar também, tá? Portanto, deixa aqui o teu comentário, partilha e nós encontramos-nos para a semana, não é? É isso mesmo. Então, Então, tchau!